Olá a todos, na paz do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. A epígrafe do texto diz: Amor e prudência ao julgar. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro, ou cisco, no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra difícil, né? Uma palavra dura, complicada de ser ensinada. Nem eu me considero apto, acho que para pregar isso aqui, porque é difícil, é uma coisa que eu luto constantemente para não fazer. Infelizmente, em determinados momentos eu ainda peco nisso aqui, tenho que ser sincero, não posso mentir diante de Deus, mas assim como eu estou lutando contra isso, eu creio que todos nós temos que lutar contra isso. Isso aqui vai ser uma luta diária, principalmente nós que buscamos a Cristo, nos tornamos servos de Deus, nos tornamos pessoas santas, santificadas pelo sangue de Jesus Cristo. No decorrer da nossa caminhada, a gente tende a achar que nós somos melhores do que os outros, nós somos mais santos, nós servimos a Jesus e por isso nós somos pessoas perfeitas, pessoas que não vivem no pecado. E na verdade isso não é verdade, né? Porque o pecado assola todos, tanto os que servem a Cristo quanto os que não servem, todos pecam. Independente das pessoas que não acreditam ainda em Jesus, as pessoas que creem em Jesus, todos nós pecamos. E por isso que Jesus, ele nos deixa esse ensinamento aqui, ó. No versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Por que Jesus está falando isso? Jesus um dia, irmãos, hoje ele está como o intercessor, como o nosso advogado diante do Pai. Mas assim como acontece no nosso mundo, que muitos advogados se tornam juízes, estudam pra caramba e um dia chegam ao magistrado e se tornam juízes, Jesus um dia ele vai ser o juiz e ele vai julgar todas as pessoas por todos os atos que nós estamos fazendo. Então, por isso ele já está nos deixando aqui a dica. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, para que nós não sejamos julgados. Então, já é uma dica de Jesus Jesus já sabe de todas as coisas, então ele já está pensando lá na frente, no dia do grande juízo, que todo mundo, seja grande, seja rico, seja pobre, não importa a nacionalidade, seja brasileiro, americano, russo, japonês, todos vão passar diante desse grande tribunal, do tribunal de Cristo. Então, Jesus está falando o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Julgados por quem? Julgados lá por ele no grande tribunal. Porque olha aqui, e se você julgar, olha o que vai acontecer com você no versículo 2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Então, se você julga uma pessoa e condena aquela pessoa, aquela pessoa faz isso, faz aquilo outro, aquela pessoa tá pecando nisso, naquilo outro, aquela pessoa é uma adúltera, aquela pessoa é uma mentirosa, aquela pessoa não tem determinada habilidade, ela é ruim, que não sei o que. Enfim, seja qualquer coisa que você fale, que você julgue, você às vezes dá até uma sentença de condenação. Se você condena alguém com as suas palavras, saiba que você também vai ser condenado pelas suas próprias palavras, pelo seu próprio critério, pelo seu próprio julgamento. A Bíblia está sendo bem clara aqui, ó, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que vos medis, vos medirão a vós. Então, você vai ser ali, ó, no mesmo patamar que você julgou, na
na mesma moeda. Por isso que a gente não deve julgar. A gente está sobre a época da graça, mas se a gente quiser ficar vivendo na lei, aí é com a gente. Mas então, por isso, não julgue ninguém. Eu sei que é difícil, eu luto contra isso. A nossa língua é terrível, irmãos. Por isso que Tiago, na epístola, ele fala que o homem que consegue dominar a sua língua, esse homem é um varão perfeito. Ele é perfeito. Quem consegue dominar a sua língua, quem não consegue vencer é, palavras de mentira, palavras de fofoca, palavras de intriga, palavras de inveja, que muitas vezes a gente profere, nós proferimos essas palavras, eu falo de mim também, porque eu sou ser humano, estou aqui na terra e estou lutando contra o pecado, e às vezes, na luta contra o pecado, a gente, às vezes, nós que somos ovelhas de Cristo, a gente suja, mancha as nossas patas, né? Aí a gente tem que ir lá diante de Jesus, ele vem com o sangue dele, purifica, limpa as nossas patas, limpa a nossa lã, a gente fica limpo de novo, vai no dia seguinte ali e acaba dando uma deslizada ou respinga alguma coisa, a gente vai lá. Por isso que a gente tem que pedir perdão todos os dias para Deus também, a gente tem que orar pedindo perdão todos os dias, porque não tem um dia que a gente não peque. E por isso que a gente tem que viver, por isso que também na Bíblia fala, orai sem cessar. Porque é todo dia você vai ter que orar, todo dia você tem que descer ali e se derramar diante da presença de Deus, para que você seja limpo, para que você seja santificado pelo sangue do Cordeiro. Todo dia a gente tem que mergulhar no oceano de Cristo, na presença de Cristo, no oceano do Espírito Santo. Amém? E continuando aqui no versículo 3. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Às vezes, irmãos, a gente fica olhando tanto para os defeitos das outras pessoas, para as falhas das outras pessoas, e a gente não percebe, nós não percebemos que nós temos falhas maiores, pecados muito maiores do que aquelas outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que sempre olhar primeiramente para nós, o que nós podemos melhorar, o que nós estamos fazendo de errado, o que a gente precisa corrigir em nós. E aí aqui depois na Bíblia fala que no versículo 4, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas eu falo assim que você tem que tomar muito cuidado, mesmo depois que você tirar a trave do seu olho, você achar que você tirou a trave, porque às vezes você achou que tirou a trave, mas ainda precisa melhorar mais ainda, precisa mudar algo, ainda tem alguma coisa ali. Toma muito cuidado. A Bíblia está dizendo, então eu não vou falar para que você não deve fazer isso. Você não deve querer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas toma muito cuidado. Se Deus te der uma palavra, se o Espírito Santo te tocar e te instruir para você dar uma exortação para alguém, aí você vai lá e faz. Caso contrário, se o Espírito Santo não falar nada, cala a boca. Deus tem trabalhado, tem pedido para fazer isso atualmente, para eu ficar quieto, para ter determinadas situações que eu vejo, que eu quero já falar, que eu quero agir, que eu quero brigar, que eu quero ter a minha justiça própria, mas eu tenho aprendido a vencer a minha carne, vencer a minha justiça própria, e não é fácil, tem hora que eu ainda dou uma deslizada, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida, e eu creio que em nome de Jesus ele vai trabalhar na sua vida também, ele vai trabalhar em nós, e através de Cristo nós seremos aperfeiçoados. Mas enfim, por isso que eu falo, toma cuidado. Porque às vezes você acha que você já está santo o suficiente, eu quero dizer que você nunca vai ser santo o suficiente. É Jesus. Se Jesus não for na sua vida, meu irmão, se Jesus não estiver ali contigo, se o Espírito Santo não estiver te dando cobertura, não estiver te ajudando, você vai se arrebentar. Então toma muito cuidado. E eu tenho que tomar muito cuidado. Essa palavra primeiramente veio para mim. Quando eu li esse texto aqui, eu já fiquei... Eu confesso para vocês que eu já fiquei, como eu posso dizer assim, angustiado. Porque que acontece? A palavra de Deus, ela é luz, né? Então ela começa a iluminar, a gente começa a ver as trevas que ainda tem dentro da gente, a gente começa a enxergar toda a sujeira, tudo aquilo que ainda tem dentro da gente, que precisa ser melhorado, que precisa ser purificado. E aí a gente começa a enxergar que a gente não é nada mesmo e que se Jesus não for na nossa vida,
a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso, a gente tem que buscar Cristo todos os dias e parar de julgar, parar de falar da vida dos outros. Não esquece isso. Se você quiser ser juiz, saiba que um dia você vai estar diante do tribunal. Não importa se é um tribunal aqui na terra, mas tem o tribunal de Cristo. Ainda que alguns escapem dos tribunais aqui da terra, com o jeitinho brasileiro, com as coisas que a gente vê errada, mas do tribunal de Cristo ninguém vai escapar. Todos nós vamos ter que passar lá. E com a medida que nós julgamos aqui na terra, nós vamos ser julgados lá. Só para frisar bem isso aí. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra ali meio dura, tanto para mim quanto para vocês, para todos nós essa palavra é difícil. Eu creio que nós vamos lutar para cumprir essa palavra diariamente. E pode ser que a gente dê uma deslizada, mas o importante é não desistir de continuar a caminhada. Lembra de Pedro. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Ele deu 1, 2, 3, 4 passos, não se sabe ao certo. E aí começou a afundar. E aí ele clamou a Jesus, Jesus foi lá, segurou a mão dele e ergueu ele. A nossa vida com Cristo é assim, a gente vai caminhando sobre as águas, às vezes a gente vai dar aquela afundada, a gente clama a Jesus e ele reergue a gente novamente. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você comente alguma coisa, alguma experiência que você tenha tido a respeito dessa palavra. Deixe o seu like, se inscreve no canal e nos ajude a compartilhar essa mensagem do Senhor com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus o Cristo. Amém.